Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 30 de maio de 2021. Começamos hoje pontualmente às 19 horas. Estamos aqui hoje com um convidado ilustre que está sempre aqui com a gente, Daniel Barreiros. A gente vai discutir o tema da geopolítica e da relação que está pegando fogo, ou seja, o bicho está pegando entre Estados Unidos e Rússia. Mas antes da gente começar o nosso diário, primeiro dar boa noite aí, pessoal que está chegando. O Leimar. O Leimar vem lá de Campina Grande, Daniel. Outro dia eu estive lá, o Leimar. Opa, Já comeu a carne de sol lá com o Leimar, professor lá da Federal de Campina Grande, da área de engenharia. opa. Grande abraço, Leimar. O Marcelo também. O Joaquim Dantas, da comunidade de Jacarezinho, está sempre aqui presente com a gente. Eu estou dando boa noite para o pessoal que está chegando, o Saulo, o Viajante Intergaláctico, está sempre aqui na área. O Jackson, ou seja, enquanto a gente está esperando o pessoal de Curitiba, o legal é que a gente tem gente do Iapoca é o Chuí mesmo, Nordeste, Sul, então o pessoal que acompanha a gente direto. Na verdade, a gente pode começar, eu acho que antes da gente até começar o nosso bate-papo, Daniel, primeiro prestar todas as condolências às famílias de mais de 400 mil pessoas mortas durante a pandemia do Covid. É um dado estarrecedor. É evidente que essa pandemia se for ouvida das mais diversas, mas a gente tinha, sim, instrumentos de política pública, sim, à mão disponível para que essa quantidade de vidas, né, fosse bem menor. Então, eu queria prestar minhas condolências, meus sentimentos a todos, tá? Todos e todas que perderam familiares. Semana passada mesmo, os pais de uns colegas meus, pai e a mãe de um colega na Bahia, da minha época da engenharia, o Márcio Garbogini perdeu o pai e a mãe, os irmãos eu conheci pessoalmente há muitos anos atrás, então meus sentimentos para o Márcio, para os irmãos, para a Ludmila e para o Maurício, pela passagem dos pais dele, é um sentimento que eu quero fazer para todos que perderam que passam por um momento muito difícil. Então, primeiro, dar todos os meus sentimentos para todo mundo. O segundo momento, e aí um pouco para a gente, novamente eu estou dando boa noite aí a todos, agradecendo a todos, mas eu vou colocar aqui um vídeo que eu fiquei muito lisonjeado, uma charge, na verdade, muito lisonjeado, muito agradecido por vocês aí que assistem essa comunidade que a gente formou aqui no Diário. E vou pedir para o Bicalho colocar essa charge, o nome da charge é o seguinte, pessoal. Dudu Costa Pinto e o pessoal do Andar de Cima. Dê uma olhada nisso, que eu achei maravilhoso. Depois eu vou agradecer, né? O Subacolino, que na verdade é o João Felipe, mas eu vou pedir para passar. Passa para a gente aí, Bicalho, para gente. Eu achei maravilhoso, muito bom, Daniel. Eu realmente, Excelente. maravilhoso. O João Felipe, que trabalha com isso, fez essa charge, assiste o Diário da Crise, e o Andar de Cima realmente cheio de dinheiro, e eu puto com o Andar de Cima, que não faz só barulho, mas ferra esse país, mas vamos lá. Muito bom, muito bom. O Instagram dele, o pessoal tá pedindo aí, o Instagram é genial, muito bom. Sigam o Instagram do Subacolina, muito bom. Muita coisa interessante. Bom, e antes da gente começar, Daniel, enrolando, enrolando, mas eu acho que tem duas outras notícias que eu acho importante durante a semana, que eu vou só passar muito rapidamente, mostrar, hoje saiu o dado do IBGE, a taxa de desemprego cresceu fortemente, né? Uhum. Além disso, o número de ocupações, comparada com um ano atrás, caiu vertiginosamente, mais de 8 milhões de ocupações.
é um cenário hoje, assim, de crise social profunda, em que quase metade da população brasileira está com risco de não ter comida. É impressionante, por exemplo, o pessoal estava distribuindo cesta básica, mas estava encontrando um problema. Sabe qual era o problema? As pessoas não tinham nem fogão e nem dinheiro para comprar o gás para fazer a comida. Então você passou a distribuir a marmita, a comida pronta. Olha o grau de desestruturação social que a gente está vivendo, né? Isso a gente, mais para frente, a gente volta a discutir. Eu acho que, inclusive, no cenário de uma geopolítica complicada, como a gente vai ver agora, a gente tinha, sim, oportunidades importantes para tentar um novo tipo de inserção, mas o nosso governo Bolsonaro, mas não só, a nossa elite, os nossos setores dominantes brasileiros, que não tem nenhum tipo de projeto do país, geram uma profunda dificuldade, incerteza crítica do que a gente está vivendo, e são também responsáveis por nossa profunda crise social em curso, o andar de cima, aquilo que eu tenho mostrado aqui, Daniel. O pessoal ganhou o andar de cima, aumentou o estoque de riqueza em 1,2 trilhões de reais. Os lucros desse pessoal aumentaram na pandemia. E aí fica dando cestinha básica, fazendo caridade como instrumento ideológico de dominação. Isso é muito impressionante. E a outra notícia, Daniel, se você quiser comentar, pode entrar aí, tá, Daniel? A gente vai batendo papo aqui. Fala, Daniel. Isso é fundamental, Eduardo, porque direcionar também a atenção toda, né, a essa de insanos que estão em Brasília, é um pouco massa, né? Porque a pergunta principal é quem é que dá suporte a esse projeto. Porque senão não tem projeto, tem projeto ali, muito claro. Quem é que forma o substrato social que ampara, né? Quem é que está oferecendo jantares, né, para essa turma aparecer sem máscara? Acho que isso que interessa, acho que você está certíssimo em pontuar isso o tempo todo. A expressão que você usa do andar de cima, acho que já está consagrada, eu entendo dessa forma. É isso, tem que chamar atenção para isso sim, sem dúvida nenhuma. Uma coisa é tacar pedra no governo, que óbvio, né, merece toda a crítica, mas não pode se esquecer de que quem dá substrato a ele. Sem substrato social, nada disso funciona. Com certeza, Daniel. E quem está ganhando com essa história do governo Bolsonaro. E a outra notícia que eu acho importante, que vai inclusive resvalar ou vai também entrar na nossa discussão, na discussão que a gente vai desenvolver aqui, principalmente o Daniel vai desenvolver, que é a questão das vacinas, né? E a Anvisa negando um pedido da Coronavac, a vacina russa, né? E toda a discussão, o quanto isso teria algum tipo de efeito, né? Sputnik, Eduardo. Sputnik. Desculpa, Daniel, desculpa. A Coronavac, não, a Coronavac é a chinesa. A Sputnik, né, russa, e que você teve negado temporariamente durante a Anvisa, e gerou toda uma celeuma geopolítica, o quanto isso tinha a ver com os Estados Unidos ou não, ou os russos já reclamaram que seria interferência, o quanto isso, a gente provavelmente vai entrar nessa discussão, mas o quanto isso também tem sim de geopolítico ou não tem. Acho que esse é um elemento importante. Por que acho que esse é um elemento importante? Esse é o caminho que eu vou fazer para iniciar explorar ainda mais o Daniel aqui, a presença do Daniel, que é o seguinte: nesse contexto que vai das vacinas, mas vai também a questão da disputa das armas, mas vai também a questão da disputa em determinadas regiões centrais na Euroásia, ou seja, muitos analistas, inclusive nos Estados Unidos, acreditavam que o governo Biden ia reconfigurar a relação com o Irã, com a Rússia e com a China. Mas nesses primeiros dias do governo Biden, o que você tem é uma manutenção do que estava em curso, inclusive em alguns momentos até aumentando o patamar da tensão. E especificamente, eu queria que você, na sua análise inicial, para a gente conversar como está hoje, né, a relação do governo Biden com a questão russa e o quanto do debate está associado a uma ampliação de uma lógica de um imperialismo humanitário, né, versus um debate das questões econômicas e geopolíticas na questão russa. Ou seja, como é que a gente vai aos poucos, mas nesse momento, como é que você enxerga essa relação? E eu sei que está pegando fogo, eu queria que você comentasse isso e seus efeitos, inclusive em outras regiões. Bom, de fato houve da parte de alguns analistas, mas
poucos analistas uma certa expectativa de que o Biden ia apostar digamos assim, num distensionamento, embora, em especial pelo fato dele mesmo ter dito isso textualmente, né, que iria promover um distensionamento com China, com o Irã, enfim, com os grandes problemas para os Estados Unidos na Ásia, né? Mas isso nunca me pareceu. Aliás, eu falei disso naquelas nossas primeiras conversas, né? Isso nunca me pareceu um curso de ação coerente, visto que o principal problema de Donald Trump, tal como ele foi lido por parte do establishment militar e estratégico dos Estados Unidos, o principal problema de Trump era que ele, obviamente, falava muito e tensionava muito no campo do discurso, mas no campo, de fato, da implementação de políticas para frear o avanço iraniano em direção ao Levante, em direção ao Mediterrâneo, o avanço chinês em direção a toda a Ásia com a One Belt, One Road, e da própria Rússia, né, as medidas eram muito inócuas. Né? A verdade verdadeira é que, durante o governo Trump, Rússia, China, e Irã e Turquia, né, fizeram o que bem entenderam. O Trump foi absolutamente incapaz de ter qualquer estratégia viável para frear o avanço desses players nas suas respectivas zonas de influência ou entornos estratégicos, etc, etc. Então, quando o Biden começou a campanha, eu falei, bom, o mínimo que esse cara vai tentar oferecer para o establishment é um conjunto de medidas efetivas para frear o avanço desses agentes nas suas zonas de influência e reconquistar a confiança dos aliados europeus, né, que foi uma confiança muito abalada pelo Trump. Trump destruiu pontes que foram criadas de forma muito sólida durante a Guerra Fria e recriadas com o pós-91. Né? E o Trump conseguiu implodir essas pontes em muito pouco tempo. Então, o que acontece agora é que, assim, aqueles que tinham uma expectativa de que o Biden ia distensionar estão percebendo que o distensionamento do Biden é retórico e o tensionamento é prático. É o contrário do Trump. O Trump tensionava pela retórica e distensionava na prática. O Biden está fazendo o contrário. Ele distensiona na retórica e na prática está, né, sentando o pau. Por exemplo, a questão da Rússia, eu acho que a Rússia é a bola da vez, pelo menos tem sido nas últimas semanas. Né? Inclusive, é o tema desse nosso programa. Né? Há um conjunto, eu não sei se você prefere entrar em Eduardo, eu espero você pedir, mas tem uma série de questões que estão envolvendo agora a relação Rússia e americana que superficialmente, né, remetem àquela questão lá da suposta interferência russa nas eleições a favor de Donald Trump, etc. Isso voltou, o Biden voltando com essa ideia. Hein, Daniel? Opa, pode falar. Só um comentário, na verdade, assim, o Biden requentou o discurso do Russiagate na questão da democracia, na questão eleitoral, claro. E acho que isso conectado com uma lógica, e até o último discurso do Biden, nós, a democracia versus autocráticos, versus... Sim. Ou seja, isso como elemento para pensar a estratégia, como você falou, efetiva de um imperialismo humanitário, entre aspas, sim, levando valores norte-americanos e ocidentais para fazer a suposta guerra justa, não é isso? Isso mesmo. A tentativa, na verdade, isso era o esperado. Né? O Biden está tentando, na verdade, recolocar os Estados Unidos como principal agente moral do sistema internacional, né? Aquele que pauta as regras de conduta, e tentando reconquistar alguma hegemonia discursiva, hegemonia no sentido gramsciano, né? É perdida, né? A capacidade, de fato, de influenciar, de trazer todo o sistema para junto dos valores, enfim, daquilo que eles entendem como legítimo e bom e certo. Né? Agora, Daniel, desculpa, só fazer só um parênteses que acho que é importante para nossos ouvintes, claro, que às vezes não necessariamente são todos da nossa escola, assim, a ideia do Gramsci, pessoal, ela é transposta também para o sistema internacional. Qual é a ideia da legitimidade, no sentido da legitimidade do Gramsci no sistema internacional? É que você convence os outros estados nacionais, né, pelos valores, pelo cinema, pelo valor universal da democracia, mais do que pela porrada, pela coerção.
Então, isso também, principalmente pós-45, com a criação, né, Daniel, do sistema internacional, mas não só. Hollywood, o que representa simbolicamente, por exemplo, valores norte-americanos, valores culturais e como incorporamos nós outros na periferia e nós somos, nesse caso, como diria o Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata é gigantesco, porque tudo que é de fora é bom. Então, isso é um instrumento de dominação da área internacional. Só um parênteses, eu volto para o Daniel, que o Daniel, na verdade, está argumentando que o Biden ou os Estados Unidos, nesse momento, perdeu a capacidade de legitimidade, inclusive, diante de seus parceiros históricos. É isso mesmo, Daniel? E como é que ele pretende reconstruir isso? Ou se isso vai ser na porrada em alguns países? Ou como é que você acha que, sobretudo na questão russa, como é que isso coloca seus efeitos no entorno? Que a gente vai falar um pouco mais depois, que é a questão da Europa. A coisa de reconquistar os aliados europeus tem acontecido a partir da conversa e do porrete, né? A verdade é essa, né? Por exemplo, o retorno do Biden à cúpula do clima, né, foi entendido pelas lideranças europeias como uma sinalização de que Washington pretende de novo cooperar com os europeus na questão do clima e em outras coisas, né? Isso é um lado. Agora, outro lado, por exemplo, está pegando muito agora nesse momento, é a polêmica do Nord Stream 2. Né? Não sei se todo mundo está ligado nisso, mas a Rússia já havia construído um grande gasoduto chamado Nord Stream, né, que já está em funcionamento, mas eles estão construindo agora o chamado Nord Stream 2, né, que vai passar por baixo do território da Ucrânia e vai contornar, portanto, contornar a Ucrânia, tirar a Ucrânia da rota de passagem desse gás em direção à Europa, né? E é uma joint venture entre a Gazprom, que é essa estatal russa essa empresa russa de gás e petróleo, e 5 consórcios europeus. Né? O fato objetivo é que os russos fornecem gás para a Europa. Né? Enfim, eles têm um papel importantíssimo na segurança energética europeia. E o Biden não quer de jeito nenhum, que esse projeto seja concluído. Né? Ele já estabeleceu que para a Europa a meta principal do Biden é que esse projeto de fornecimento de gás para a Europa como um todo não seja executado, não seja terminado. Né? E, portanto, ele está exigindo, nesse momento, uma demonstração de obediência dos países europeus, de modo que eles rejeitem o Nord Stream 2 e sancionem a Rússia pela sua interferência nas eleições, suposta interferência nas eleições americanas. Né? Isso está criando um contencioso muito pesado, muito desagradável, assim, muito pesado. Né? Ao passo que os Estados Unidos demonstram uma sinalização de quererem voltar a cooperar com a Europa, enfim, liderar mais uma vez, né? Ao mesmo tempo estão, vamos colocar assim, usando essa expressão, tá? Balançando as armas, né, Eduardo? Mas agora no campo externo, né? Estão balançando as armas, eu acho que num momento absolutamente impróprio, tá? Olha ele aí, esse é o Nord Stream 2, tá? Ele passa pelo Mar Negro, né? Vocês podem reparar ali, né? E ele, portanto, ele ultrapassa, ele faz um bypass na Ucrânia. A Ucrânia tinha uma participação muito importante no mercado de gás russo, né? Porque gasodutos passam pela Ucrânia. Né? E, obviamente, os russos querem contornar, porque a Ucrânia é um problemão para eles. Né? Direto para a Alemanha. A Alemanha depende desse gás. Né? A Merkel está entre a cruz e a caldeirinha. Né? O Biden está pressionando intensamente a Merkel e ela está, obviamente, tirando o corpo fora, dizendo que não vai fazer nada e que vai deixar os russos completarem o que quiserem completar. Agora, nessa brincadeira, assim, eu achei bastante decepcionante a resposta. Quer dizer, decepcionante, não que eu estivesse torcendo por ela, tá, gente? Eu achei muito decepcionante do ponto de vista americano a resposta europeia, porque do meu conhecimento, eu posso estar enganado, tá? Mas do meu conhecimento, somente Itália e República Tcheca expulsaram diplomatas russos em resposta às acusações de Washington contra Moscou. Né? Eu acho que o Saulo falou no Báltico, eu falei Mar Negro, perdão, gente, no Báltico, claro. Desculpa, muito obrigado. Então é isso, né? Nem Daniel, o nosso público aqui, ele é alto padrão, a gente vai corrigindo a gente na hora. Claro. Eu estava com Ucrânia na cabeça e pensei no Báltico, quero falar de Báltico daqui a pouco, porque
Um dos quiprocós recentes foi o fechamento dos estreitos, né? Que leva para o Mar Negro, enfim, o Saulo me corrigiu no momento certo. Obrigado. Então, do que eu sei, acho que só dois países seguiram as recomendações, digamos assim, de Washington, né, para retaliar a Rússia. Né, e acho que só uma resposta um pouco decepcionante, que mostra, do meu ponto de vista, que, pelo menos, Alemanha e França, né, estão dispostos a comprar a briga do gás russo. E isso pode ser um problemão para o Biden. Não sei como é que ele vai contornar esse problema. Então, isso está a ver ainda. Interessante Tem mais outras. esse ponto, Daniel, que eu queria, até reforçando o que você já trouxe. Então, o senhor comenta que, nesse momento, ainda os aliados históricos, Alemanha e França, que tiveram alguma expressiva conexão na Europa, no continente europeu, as duas principais economias regionais, que sempre tiveram forte alinhamento com os Estados Unidos, nesse momento, estão a fim de comprar briga, porque isso provavelmente tem a ver com redução de custos de produção com a questão do gás e a questão de não elevar dois governos que estão, inclusive, pressionados internamente, em certa medida. Como é que você vai aumentar o custo do gás? Ou como é que você vai perder a oportunidade de reduzir o custo do gás, um insumo importante para a indústria, mas também para o consumidor final, para a questão do inverno e tudo mais, né? Então, a dificuldade aí de manter a legitimidade, porque você já quebrou acordo comigo, você vai cumprir de novo, por que eu vou seguir você? Eu queria te ouvir ainda, antes de que você avançasse, que acho que é importante reforçar isso. É exatamente isso, Eduardo. Assim, a gente não tem ainda dimensão, nós não temos dimensão ainda do estrago Donald Trump. Como a gente não vai ter dimensão do estrago Bolsonaro durante bastante tempo. Eu acho que são fenômenos que, em um prazo muito curto de tempo, foram capazes assim, de um grau de destruição, de desagregação social, de desagregação da própria máquina pública, já da coerência de políticas públicas, coerências seculares, no caso do Itamaraty, pensando aqui, né? A gente não tem noção, a gente não tem medida ainda do grau de desarticulação, de desestruturação que esses governos já causaram em pouquíssimo tempo. Né? Então, o fato é que o Biden é um governo fraco, muito fraco, vou comentar isso daqui a pouco. Aliás, eu comentei sobre isso na nossa primeira conversa, e está começando a aparecer essa fraqueza que eu imaginei, que eu estimei lá atrás. É um governo fraco, né? Alguém pergunta uma movimentação de bélicas da Suécia. Vamos falar disso daqui a pouco, Saulo. Né? Não só de Suécia e de outros. Tá? Então, os estragos que Trump fez na área externa americana ainda não conseguem ser medidos. Eu acho que essa relutância europeia em acatar esse chamado à ordem que o Washington está fazendo, né, eu acho que já é uma demonstração disso. Eu acho que assim, o Biden vai ter que realmente dançar juntinho durante muito tempo para ter alguma capacidade de realinhar esses aliados, eu acho. E a gente volta, aliás, Eduardo, se você me permite essa observação, esse momento agora parece muito com o momento do início dos anos 90 em termos de geopolítica europeia. Lá no início dos anos 90, muita gente apostou, por exemplo, que a Alemanha, recém-unificada, iria fechar a posição com a Rússia pós-soviética, e queriam formar um bloco de poder ali europeu, tentando contrarrestar a crescente hegemonia americana. Né? Mas isso acabou não acontecendo. Eu acho que hoje a gente começa a ver algo parecido, porque a hegemonia americana agora, né, os Estados Unidos estão tendo dificuldade de realinhar, né, de reenquadrar esses aliados, como tiveram uma ligeira dificuldade de reenquadrar no pós-Guerra Fria. Porque terminada a Guerra Fria, né, afinal de contas, qual a função da OTAN, por exemplo? Qual é a função dos Estados Unidos? Esses agentes começam a correr um pouco por fora. Né? Hein, Daniel? Nesse ponto, antes da gente até entrar na discussão, acho que você trouxe um ponto que é bem interessante, é provocador, e eu vou
Tá tranquilo, Daniel. O cachorrinho aí não tem problema, não. O diário é tranquilo. Mas deixa eu te. Infelizmente. Não, se preocupa, não. O pessoal não vai ver nenhum problema e de vez em quando latidinho, não. O que acho que é importante. Aqui você trouxe um ponto que a gente nem tinha comentado sobre isso, mas eu queria. E eu sei que isso é provocador, e isso é um debate hoje central da discussão atual. Mas você levantou a bola e eu vou fazer a pergunta provocativa para a gente entrar nesse debate antes de avançar na Rússia. Porque você sinalizou e trouxe alguns elementos importantes e que mostram, inclusive, não que significa dizer a queda do império, mas você mostrou sim fraturas na legitimidade, na hegemonia dos Estados Unidos enquanto sua capacidade de legitimidade diante de seus parceiros históricos, que é marcante, que é chamada, alguns vão chamar da cooperação antagônica entre Japão, Alemanha, no caso europeu, Alemanha e os Estados Unidos, no próprio processo do pós-guerra. E você, isso entra meio em uma certa crise dos anos 70, mas você apontou, e eu queria te ouvir mais sobre isso, que eu acho importante, você sinalizou e apontou, que nós estaríamos vivendo novamente, ainda não dá para dizer que é uma rachadura, mas elementos de crise de legitimidade, né, dos seus parceiros enquanto a lógica desse imperialismo humanitário. E aí, vou te perguntar o que é que você acha, assim, depois eu posso até comentar o que eu acho, mas o quanto isso tem a ver com a conjuntura Trump, mas o quanto isso também tem a ver com uma estrutura interna da sociedade norte-americana. Ou seja, essa dificuldade do projeto para fora também não é fruto dessa dificuldade de unidade interna que criam dificuldades de levar adiante um projeto para fora, porque até que ponto, se você não tem unidade interna, como é que você consegue coalizão do bloco no poder do capitalismo norte-americano, dos interesses da burocracia norte-americana e até da população, e como isso, com essa dificuldade interna, quanto você consegue ser consistente em um projeto para fora. Eu queria te ouvir primeiro, aí são dois pontos. O quanto você acha o grau da crise da hegemonia, se temos uma crise de hegemonia, perde legitimidade, ou dois, o quanto isso está também associado a questões internas. Tá. Assim, vou começar pela segunda para depois passar para a primeira. Não, eu acho assim, assim, é difícil falar de crise de hegemonia como algo muito dado, né? Tem ou não tem. É muito difícil. Acho que a ideia de crise de hegemonia digamos assim, é um ideal tipo, vamos colocar assim, né? É uma ideia abstrata que você vai aplicando graus, né? Doses disso para cada situação. Mas se a gente vive algo parecido com isso, ou algo nesse sentido, não há a menor dúvida. Menor dúvida, né? De fato, os Estados Unidos têm dificuldade para reconstruir um discurso de humanitarismo, imperialismo humanitário, ou o que seja, né? Que foi colocado, enfim, destruído pelo Trump. Né? Então, sim, nesse sentido, e mais, né? Os quatro anos de governo Trump permitiram que atores como China e mesmo a Rússia, né, avançassem posições no tabuleiro geopolítico asiático e mesmo global, no caso de China, né, avançassem posições que vai ser muito difícil fazer rolar para trás. Muito difícil, muito difícil. Né? Basta ver a questão do 5G aqui no Brasil. Eu estou insistindo sempre nessa coisa. Né? Não só aqui, mas aqui está mais visível para a gente. Né? O governo americano está fazendo tudo possível e imaginável para tentar fazer a China rolar para trás, né? Perder essas posições. Mas isso é impossível. Impossível. Os chineses estão vendo isso acontecer e estão sentados esperando. A impressão que eu tenho é essa. Né? Não é acadêmico que eu estou dizendo. A impressão que eu tenho quando penso na relação China e Estados Unidos é que eles estão de fato esperando. Né? Eles estão jogando limpo, aliás, jogando com low profile, assim, sem muita agitação, sem muita palhaçada, estão jogando devagar, lento, quietinhos, meio mineiro, se me permite a observação. Estão quietinhos, né, só para beiradas, e é o que estão fazendo. Né? Essa é a impressão que eu tenho. Isso é uma coisa. Agora, a questão interna, eu acho que é cedo para dizer, Eduardo. Tá? Eu acho que é cedo para dizer. A minha impressão é essa. Porque não deu tempo ainda, né, para a gente ver. Porque, nesse momento, o governo Biden tem iniciativa. Né, tem iniciativa, está com a máquina do Estado na mão, organizou um staff forte e está mandando ver, está fazendo e acontecendo. Não deu tempo ainda para que essas coalizões de força antidemocrata ou anti-Biden, qualquer agenda que elas tenham,
que elas, de fato, façam alguma coisa contra esse projeto. Ainda não deu tempo. A gente vai, talvez, num diário lá para frente, a gente possa voltar para essa discussão, mas acho que ainda é cedo para dizer. Sim, né, Daniel? E ainda um outro agravante, que é assim, o quanto também gente que apoiou o Biden do establishment, ou seja, da grana, vai apoiar essas medidas agora de taxação sobre Taxação, lucros, sobre isso. propriedade. Então, assim, Deixa eu te falar uma coisa, Dado. Assim, eu apostei lá atrás o seguinte: porque fazer história do tempo presente é muito difícil, né? Você não tem a profundidade das coisas ainda. Mas eu chamaria a atenção dos historiadores do futuro, daqui a 10, 15 anos, para que vocês olhem para trás, para que eles olhem para trás e pensem de novo o que foi a invasão do Capitólio. Aquilo ali tem um efeito simbólico absolutamente avassalador. Tem uma imagem muito forte. Então, quando aquilo aconteceu, eu falei, cara, esse cara vai entrar, vai sentar no salão oval já de perna quebrada. Foi o que eu pensei, de as duas pernas quebradas. Vai ter uma dificuldade gigantesca de fazer essa coisa funcionar, porque assim, o grau de desmoralização e veja bem, o pessoal que invadiu o Capitólio era uma meia dúzia de maluco, a verdade é essa. Você não tinha nenhum movimento, uma milícia, não, um dos malucos lá do QAnon, esse pessoal doido lá, tem de tudo, né? Então não foi ser uma coisa organizadíssima e tal. Não era um exército trumpista, mas vai explicar isso. Né? A imagem que fica é que você tem de fato uma força, né, dizendo o seguinte: esta não é a América que nós queremos a América de Trump. Né? Então, um quadro desse, Eduardo, enfim, fica muito difícil para esse governo. Né? Então, não vai ter jeito, o Biden vai ter que chutar o balde. Não tem, assim, aquela invasão do Capitólio colocou ele numa situação de que ou ele arrebenta ou acabou. Ou ele arrebenta ou acabou. Então, quando ele veio com essa coisa de taxação aos milionários, que é um aceno, isso é um aceno à ala. A ala. A ala. Tem alguém falando que o áudio tá ruim, vocês viram? É um aceno à ala eu vi, esquerda. Daniel, tá falhando um pouquinho. Tenta mexer pouco, tenta você mexer pouco para dos pics, para o áudio tá um pouco Tá ruim. bom. Tá. Deixa eu tentar melhorar aqui. Essa coisa da ação aos ricos foi um aceno à ala esquerda do Partido Democrata, né? Justamente para tentar fechar essa aresta com essa turma. Né? O Biden não pode perder apoio para essa galera agora. Não pode perder apoio de ninguém nesse momento. Né? Então, assim, eu imagino que o que vai acontecer é uma radicalização mesmo, não tem escolha. O Trump e os seus colocaram o Biden numa situação que veio para ser diferente, né? Ou acabou. Daniel, Essa é a minha impressão. Entendi. Só que deu uma falhadinha, mas a ideia é que na verdade, se você mexer a imagem, piora, Daniel. Quando você mexe, os pixels mexem, aí fica porque isso é sua internet mesmo. Mas o ponto que você levantou, vê se foi isso, Daniel. É que o Biden não tem como reconfigurar as políticas públicas internas e recolocar a questão do emprego e renda, reunificar os Estados Unidos, porque senão a chance de ele cair em desgraça ou que o Trump voltar é enorme. Esse é o ponto que você está chamando atenção. Ou seja, ele vai ter que encarar até parte das frações dominantes do bloco no poder do capitalismo norte-americano para se manter, para a sobrevivência política dele. Certamente e do estado que ele representa. Ele não está na posição, só para resumir, porque eu acho que falhou aqui minha fala, ele não está numa posição de fazer um governo morno. Esse é o ponto. Tá. Se ele fizer um governo morno, eu não vou dizer que ele cai, mas os danos políticos ao Partido Democrata vão ser razoáveis. Tá? Então, assim, de fato, ele tem que radicalizar, visto que ele é um governo fraco. Ele tem um governo fraco. Então, a tendência é a gente ver posturas mais firmes, mais radicais com o passar do tempo. Essa é a minha expectativa. Vamos ver se vai ser dessa forma.
Melhorou a internet? Agora melhorou. Eu mudei a rede aqui. Oi? Melhorou bastante. Estava picotando Tá muito. bom. Show. Melhorou muito agora. Não, melhorou muito. Tá. Então, Daniel, aqui é o ponto que você trouxe que é interessante, né? Porque então você. E aqui é outro ponto que eu queria alertar novamente, que você já ressaltou teoricamente, Daniel, que hegemonia, como o velho Graham já dizia, é sempre grau. Não existe assim, de um lado hegemonia e do outro é coerção. O que existe são graus de hegemonia, ou consentimento ou coerção. Então, é sempre para olhar nessa área internacional. Então, eu queria alertar que você trouxe o ponto assim, primeiro, a dificuldade interna do Biden de criar essa coalizão interna, e para ele conseguir isso, ele vai ter que, para trazer a população, ele precisa enfrentar e realizar determinadas mudanças de política econômica e de incorporação dos trabalhadores à renda ao consumo. Ou seja, ele tem que soar como antissistêmico. Olha que negócio interessante, que é uma característica atual. Mas isso, Eduardo, Diga, isso é o que o trumpismo faz. Ele força o outro lado a se mostrar antissistêmico também. A gente não está mais num momento de governos moderados. Né? Acho que esse é o ponto. Acho que isso é uma lição para o Brasil também. Eu acho que o que vem pela frente, essa tentativa de construção da terceira via, absolutamente estapafúrdia, porque o outro lado não te permite esse tipo de coisa. Percebe? Sim, acho que sim, essa é a minha leitura, pelo menos. Na sua leitura, Daniel, então é como a gente estivesse vivendo em cada espaço territorial com seus graus, diferenças de crise institucional, política, de poder, alguma espécie de 18 brumários em vários países ou em várias regiões. Exatamente. Tá? Aí, nesse sentido, eu queria forçar e voltar para isso. Ao mesmo tempo, essa problema de coalizão interna, isso força uma estratégia mais dura para fora, né? Para tentar aglutinar para dentro, porque são dois problemas. Assim, tem um problema interno que dificulta ir com mais consistência para fora, mas ao mesmo tempo eu preciso ir para fora mais firme para reforçar e criar consistência interna. Então, são dois movimentos duplo nessa história, o dialético, se alguém quiser ir para outra. E tem uma coisa importante, Eduardo, levar em conta que é o seguinte: o Biden ele está sendo, ele será fortemente cobrado pela ala esquerda do Partido Democrata a respeito das suas posturas em relação a clima e direitos humanos. Isso é certo. Essa turma não vai deixar barato, ele vai enfrentar a dissensão dentro do bloco que compõe o poder nesse momento. Porque a esquerda do Partido Democrata, hoje, depois das eleições, da indicação do Sanders, aquela coisa toda, eles têm uma força bastante razoável para perturbar. Então, mas o Biden sabe também, né, o governo Biden sabe também que ele não pode chegar, né, e simplesmente radicalizar na área ambiental, na área de direitos humanos, porque entram outras agendas. Você já parou para pensar? Toda a indústria do petróleo é destruída, emprego, renda e os bilionários do setor de petróleo, uma fração do bloco. Você vai jogar tudo isso fora? Os Estados Unidos se tornou exportador de petróleo? Sim. Pois é. E mais, por exemplo, o governo Biden está usando a questão climática e de direitos humanos como uma, digamos assim, uma arma, né? Como como uma arma para você tentar chantagear governos para conceder vantagens aos Estados Unidos. Isso é líquido e certo. Líquido e certo. Por exemplo, houve várias lideranças indígenas foram protestar recentemente, de grupos de direitos humanos, obviamente, grupos ambientalistas no Brasil, foram tentar levar ao Biden a ideia de que ele não deveria, e mais artistas de Hollywood, enfim, foram tentar levar ao Biden a ideia de que ele não deveria fechar a posição com o Bolsonaro em nenhum sentido. Isso é absolutamente irreal. É irreal, porque o Biden está tentando, entre outras coisas, manter a China fora. Por incrível que pareça, o governo Bolsonaro não é impermeável à China, muito pelo contrário, ele depende da China intensamente, a despeito do discurso ridículo, histriônico que esse pessoal tem. Esse governo depende umbilicalmente da China. E os chineses sabem disso, os chineses estão avançando posições aqui. Não imaginar que o Biden, de uma hora para outra, vai virar o capitão do planeta e vai salvar a Amazônia, porque, pelo amor de Deus, é muita ingenuidade, né? É claro que esses grupos de direitos humanos, direitos ambientais, estão fazendo o trabalho deles, evidente, não pode deixar isso barato. Está muito certo de fazer. Mas no campo da análise, você não pode perder de vista. O Biden o Washington tem várias agendas colidindo. Né?
E é interessante esse ponto que Só, trouxe. só, só, Vai, Fernanda, Daniel. só uma coisinha. Então, como o Biden sabe que não vai conseguir fechar fora essas posições e, portanto, vai ser telhado de vidro dentro, por exemplo, estão protestando lá em relação a Mianmar, a ditadura recém-implantada lá. Mas foi um protesto até agora muito modesto. Para um paladino da liberdade, da justiça e dos direitos humanos, foi um protesto muito, muito modesto. Então é claro que isso cria telhado de vidro interno, porque grupos do próprio Partido Democrata vão pressionar, querer que o Biden, obviamente, tenha uma postura mais firme. Né? Aí vem a taxação dos milionários, que é como se fosse uma resposta do tipo, olha, a gente não está conseguindo fechar tudo na arena externa, mas na arena interna toma aqui o filé mignon, que é o que vocês quiseram a vida inteira. Né? Então repare que o externo e o interno estão o tempo todo em jogo. Eu acho que é isso que a gente tem que trazer muito firme para a gente. E parar, de repente, de criar expectativas irreais. Eu acho que esse é o ponto. Acho, tá? eu caí, mas já voltei, mas eu Opa. mais ou menos sei o caminho que você fez, Daniel, porque era a pergunta que eu tinha, que eu ia mostrar o seguinte, muita gente gritando que, por exemplo, o Biden poderia fazer sanções econômicas ao Brasil. O pessoal não entendeu. A sanção econômica ao Brasil, o governo Bolsonaro, joga o governo Bolsonaro no colo da China e no colo da Rússia, pessoal. Sem dúvida. Agora, O que sim, você acha disso? eu acho o seguinte, eu acho que pode, porque tudo depende de uma sintonia fina, esse é que é o problema. Sim. Tudo depende muito do curto prazo, depende muito do que está em jogo no momento. Eu acho que pode sim, pode fazer sanção sim. Mas essas sanções que forem feitas serão naturalmente chantagem para ceder em alguma agenda que não é a agenda sobre a qual a sanção recai. Tá? Eu acho que esse é o ponto. Vamos sancionar, vamos aplicar sanção porque vocês estão desmatando a Amazônia. Tá, mas a gente quer agora o 5G. Mas a gente quer. Você entende? Tem sempre uma segunda agenda que, se for cumprida, aí, não, ótimo, então, a gente percebeu aqui que os satélites estavam errados, não desmatou tanto, não. E acabou. Bola para frente. Mas note, eu acho que o fundamental também é isso. Tem o fronte interno cobrando o Biden para tomar ações efetivas contra governos destruidores que nem o nosso. Mas, por outro lado, né, você tem a agenda, essa múltipla agenda de Washington, com várias entradas, com várias páginas, né, que não pode simplesmente brincar como eu falei, brincar de Capitão Planeta, de chegar, né, eu lembro aqui, Daniel, eu te cito algumas vezes no diário, que você sempre fala, a imagem que você apresentou para mim que eu acho interessante é o seguinte, enquanto o imperialismo, os Estados Unidos têm informação em tudo que é lugar do mundo, então tem em cada país uma luzinha acesa. Nesse momento parece que a luz amarela acendeu em vários, mas é evidente que eles não vão operar em vários. Não. Eles vão operar nos principais, e acho que a luz vermelha acendeu na Rússia. Eu queria voltar para essa discussão que eu acho que é importante, Vamos lá. e como isso tem a ver com a discussão. Mas depois a gente volta para o Brasil mais para o final, tá? Mas como tem a ver com essa questão dessa luz acesa acendeu na Rússia e, na verdade, amarela na Europa, porque o quanto os países, alguns países, na imagem geral, a gente vê, por exemplo, Itália expulsando espião russo, sabe? Ou seja, o quanto isso... Não é espião, não, expulsão de diplomata. Diplomata, não espião. Expulsão de diplomata. Então, o quanto isso, muito mais, tinha a ver com o momento da Guerra Fria Clássica, e, na verdade, você tem essa reconfiguração desse tipo de forma de atuação, e o que está por trás dessas questões, e depois dá uma pitada, assim, o que tem de geopolítica da vacina, o que também tem, como você até comentou comigo, também de uma coisa meio dos russos, acho que também é sempre conspiração. Eu queria te ouvir nesse ponto, são importantes nessa discussão, dessa... Não, teoria da conspiração na Rússia é esporte nacional, né? O povo não tem como. Faz parte da própria cultura popular, enfim, não tem, né? Mas é claro que essas teorias da conspiração nunca vêm sem alguma verdade, tirando algumas que são muito realmente fora da curva, né? Então, sim, tem uma luz acesa. Eu acho que essa expulsão dos diplomatas na Europa e nos Estados Unidos, e depois Moscou também fez a recíproca, né? Eu acho que acende a luz vermelha ou amarela, enfim,
acende uma luz, né, para alguns fatos geopolíticos que não estão ditos, não estão embutidos nessa análise. Primeiro é o seguinte: essa escalada militar recente russa na fronteira com a Ucrânia. A Ucrânia é uma situação não resolvida, né, e não será resolvida a curto prazo, né, exceto por uma invasão de ampla, de larga escala, e que efetivamente não vai acontecer, porque as consequências, quer dizer, eu acho que não, né? As consequências disso seriam muito, muito imprevisíveis, tá? Mas houve uma escalada militar russa na fronteira, próximo da região de Donbass, que é a região mais a leste, né? Que é uma região totalmente pró-russa, né? E o Pentágono declarou suporte inequívoco e restrito a Kiev em termos de tecnologia militar e assessoria, enfim, para frear os russos ali. Tá? Então, isso de fato, acho que é o grande fato duro, tá, militar, eu acho que é esse. Tem alguns outros, tá? Mas acho que o grande fato duro militar é esse. Isso é o pano de fundo geopolítico, tá, que está por trás das decisões recentes que eu estava comentando. O segundo é o seguinte: eu acho que isso foi pouco falado, né? Houve uma tentativa de assassinato ao Lukashenko na Bielorrússia, né? O Lukashenko, ele é um bom ditador, né? Obviamente, é um sujeito que está lá, como Putin, né? Está lá há muito tempo e supostamente, tem que falar sempre assim, né? Supostamente ele sofreu uma tentativa de assassinato por grupos de oposição armados, né? E Moscou, naturalmente, afirmou, né, o serviço secreto russo, o setor de inteligência russo, apontou participação de Washington. É difícil dizer, mas não é improvável, esse que é o ponto. Né? É absolutamente provável esse tipo de coisa, até porque o Lukashenko enfrentou recentemente uma semi-primavera bielorrussa, né, que não deu em nada. Né? As Forças Armadas desarmaram o movimento e a oposição de rua continuou. Aquela coisa que é como acontece na Rússia também. Então, a desestabilização interna, e é óbvio que você tem operações secretas, ali, operações cobertas para fomentar esse tipo de coisa, como foi nas primaveras. O modus operandi é o mesmo. Quando eu brinco com vocês que não é porque não é irreal imaginar que o Brasil sofra mais uma primavera brasileira ou árabe, como preferirem, não, eu estou falando sério, não é irreal, não. Eu acho pouco provável, dadas as agendas do Biden para o Brasil. A agenda do Biden para o Brasil. Mas não é improvável, porque o modus operandi é esse, como está acontecendo na Bielorrússia agora, aparentemente. Então, Moscou acusou, ficou um mal-estar terrível, mas não passa disso, é só mal-estar. Até que você prove que você tinha agentes americanos atuando em campo, enfim, mas mesmo que você prove, né, você tem aquela coisa da, da negação plausível. Né? Você manda um cara lá que não é um agente oficial, ele está operando oficiosamente, se ele for capturado, isso é só um particular, não tem nada a ver com o governo, e ponto final. Que é assim que eles fazem. Né? Terceiro, né, essa atividade naval russa no Mar Negro, isso aí deixou o pessoal de cabelo em pé também, né, porque ela foi feita em apoio às manobras de terra na fronteira com a Ucrânia. Né. Moscou avisou que ia fechar o Mar Negro para exercícios militares, não é uma coisa legal ser dita, né, não é bacana dizer um negócio desse, até porque há uma conferência, a Conferência de Montreux, que determina que a Turquia é responsável por zelar pelos estreitos, não a Rússia. Né? Entretanto, os russos disseram: olha, a gente está fechando aqui, a gente não quer ninguém enchendo o saco aqui, porque a gente está fazendo manobras navais aqui em função da nossa brincadeira na fronteira com a Ucrânia. Os americanos rapidamente se moveram, avisaram para a Turquia que estavam mandando 2 vasos de guerra naquela direção, e a Turquia, óbvio, o governo turco ficou no meio do tiroteio, literalmente, né, não sabia o que fazer, e é óbvio, o governo turco autorizou a passagem, né, que ia fazer, né, mas, e os 2 vasos de guerra entraram no Mar Negro, enfim, situação muito delicada, muito, muito, muito chata, muito complicada. Agora, eu tenho a impressão, isso aqui, gente, que eu estou falando, tá, ouve o que eu vou dizer com cuidado, tá, porque isso aqui é totalmente chute, que eu vou falar. Eu tenho a impressão, eu não sei como é que foram as negociações entre o Biden e o Erdogan, né, em função da coisa dos estreitos, né, de passarem os navios
os navios americanos e por aí vai. O Erdogan já anda há algum tempo, pelo menos desde o começo da pandemia, né? Ele já anda ali meio chameguento com o Putin. Já anda ali se aproximando, o Putin tem prestado ajuda militar, os americanos já chiaram em relação a isso, já disseram que não querem, os turcos ficam ali jogando, né? Aquela coisa de autonomia na dependência, né? Ficam jogando meio lá, meio cá. E o Biden me parece meio de saco cheio. E acho que nessa situação eu não sei o que aconteceu, eu não tenho nenhuma informação interna para dizer o que aconteceu ali. Mas em ato contínuo, o Biden reconheceu o genocídio dos armênios. Em ato contínuo. Pum, do nada. Os Estados Unidos estão há décadas para reconhecer o genocídio dos armênios e, pum, do nada o Biden só acordou um dia, sei lá, fulo da vida e falou, vamos lá, vou reconhecer que os armênios foram massacrados pelos turcos lá no início do século XX, criando um gigantesco quiprocó diplomático. Acho que quando você quer conquistar amigos, não é a coisa certa a ser feita, embora seja óbvio, eticamente certo, né, eticamente correto, você denunciar um negócio desse. Mas não pode ter vindo gratuitamente. Eu suspeito que a negociação para os navios americanos passarem pelos estreitos foi uma negociação tensa. Isso é uma suspeita minha, tá? Não tem informação nenhuma para dar além disso. Ô, Eduardo, se quiser me cortar, corta, tá? Porque se me deixar, eu vou falando, tá? Não, eu tô aprendendo junto com o pessoal que está aqui. Se preocupa não, que quando tiver de cortar, eu corto. Mas então... é interessante esse ponto que você trouxe, porque você mostrou alguns movimentos bélicos de demonstração de poder militar importantes e relevantes em áreas que a Rússia já atuava, mas não com esse grau de, vamos dizer assim, de se colocar diante do inimigo, de fechar o estreito, aqui ninguém passa, porque agora eu estou resolvendo fazer as minhas formas, meus treinamentos, isso é uma novidade, que é um aumento de tensão enorme. Se por um lado o Biden meio que resolveu aumentar efetivamente, não só como retórica, a questão da atuação imperialista, por outro lado, era impensável em outro momento histórico, desde o final dos anos 90, a Rússia dá uma demonstração de força que vai além só da Ucrânia ou daquela discussão. O seguinte, é fazer um exercício bélico-militar no momento que eles estão na fronteira do armamento militar mundial, né? Alguém comentou em relação aos suecos no Báltico. Pois é, os suecos reagem na hora. Qualquer movimentação dessa, os caras pulam, óbvio, né? Porque eles estão na linha de frente, já tem um histórico, um contencioso com a Rússia muito antigo, desde o século XVIII, enfim, os caras pulam na hora, não tem menor dúvida. Agora, é importante pontuar o seguinte, que parou de picotar, gente? Tá tudo bem agora, né? Parou. Beleza. É importante pontuar o seguinte, que eu tenho impressão, isso também é impressão minha, né? Eu tenho impressão que Xi Jinping, Putin, Erdogan ficaram meio que mal acostumados com o Trump. Sabe? Ficaram assim meio acostumados. Era muito garganta, mas não fazia nada efetivamente. Nada, absolutamente nada. Veio aquela conversinha, eu sou um negociador, eu sou um empresário. Sabe? É só isso, cara, de palhaçada. Os outros que jogam já a política de verdade, dizem, esse cara é um imbecil, pô. Vamos nessa, vamos partir para cima, pô. Óbvio, o cara não faz nada. Então, assim, os avanços de Rússia, e China, e Irã e Turquia, nos seus respectivos entornos estratégicos, foi colossal. Agora o coitado do Biden, coitado entre aspas, está tentando fazer rolar para trás. E essa é a hora que a gente pode esperar, tanto de China quanto Rússia, demonstração de força. Aliás, no Estreito de Taiwan, o negócio está pegando fogo também, mas eu não vou focar nisso aqui agora, porque o nosso assunto é Rússia, né? Mas a coisa está muito feia, E assim, a impressão que eu tenho é que, de fato, Moscou e Pequim não podem recuar agora. Não podem recuar, porque senão vão perder tudo. Não podem recuar. Agora é mostrar o seguinte, ó, isso aqui sobre isso aqui a gente não discute, só discute sobre os avanços seguintes. Isso aqui é fato consumado. É como, então, assim, Daniel, dá para dizer que, então, na verdade, assim, como eles conseguiram avançar, inclusive espaços territoriais de atuação, tipo assim, esse aqui é o meu quintal, desculpe, Estados Unidos, né? Mas daqui você não passa mais, porque aqui é meu território. É isso aí. Isso causa um profundo mal-estar na comunidade estratégica dos Estados Unidos. Profundo mal-estar. Imaginar que eu sei que já respondeu isso, mas é bom para quem ainda não assistiu você falando, esse é o medo insano da história do Mackinder, né? Explica para o pessoal isso.
Porque Olha, essa rapaz, comunidade de relações internacionais tem um medo, assim, efetivo ou não, criado ou não, por causa dessa teoria. Explica pro pessoal o que é isso aí, deixa dessa conexão. rapidão, o Mackinder foi um geógrafo britânico do final do século XIX. Esse cara criou uma teoria, né, uma coisa bem fundamentada, um cara um gênio, né, que ele diz assim, embora a própria teoria dele seja meio, hoje em dia a gente percebe que ela é meio furada por N motivos, mas para o tempo dele teve grande importância, que é o seguinte, dizer, olha, que a Ásia e a Europa ela se dividia em duas áreas, né? Você tinha, né, uma área central, o Heartland, né, uma área, digamos, um coração da Eurásia, né, e o seu entorno, né? Quem controlasse o coração da Eurásia teria o controle sobre todo o planeta. Porque, lógico, na Eurásia está a maior massa de população, maior massa de recursos naturais, e quem controla aquilo, ele controla tudo. E é claro que, enfim, o tempo foi passando, houve revisões, você teve outros teóricos, Speakman, enfim, outros teóricos que vieram repensar essa teoria do Mackinder, mas o fato crucial, o fato verdadeiro é que essa elite militar e setor de estratégia, né, vamos colocar assim, americano, ela ainda é instruída nessa teoria. E eu achava que isso era meio doideira, que quando eu lia coisas escritas, né, não é possível que esse pessoal esteja pautado no Mackinder desse jeito, tão assim simplório, né, sem discutir. E aí eu tive uma conversa muito boa, né, com o Roger Baker, da Stratfor, que para quem não sabe, Stratfor é uma empresa americana de formulação de cenários geopolíticos. Os caras, empresa milionária, os caras vendem cenário geopolítico para empresa, para governo e por aí vai. Eles têm uns relatórios, são os relatórios gratuitos, mas você pode virar assinante, enfim, é uma empresa, né? E é uma empresa importantíssima na área de estratégia, na área de geopolítica. E o Baker falou o seguinte, Daniel, percebe uma coisa, de fato isso é real. Né? A nossa elite, a elite militar e estratégica, a elite ligada ao setor de estratégia americana, ela de fato pensa em termos mackinderianos. Ele falou, eu incorporo isso na minha análise. E ele falou, eu não posso incorporar isso errado porque eu vendo as minhas análises. Se eu errar, o meu cliente para de comprar minha análise. Ele fala, eu parto do seguinte pressuposto, os americanos não vão deixar a Ásia Central cair. E ele é americano, tá? O governo americano não vai deixar a Ásia Central cair, ponto. Vai enfrentar qualquer desafio que for, porque esta teoria orienta o modo pelo qual esses caras veem estratégia. E ele dizia, isso é ridículo. Eu falo, eu concordo com você, é ridículo, porque não é desse jeito. Né? É claro que o Mackinder é importante, mas salto lá, preciso ler aquilo com um pouco mais de distanciamento. Né? Então, sim, Histórico, né, Eduardo. Daniel? E tempo histórico É, também, né? claro, claro. Mas os caras não, os caras leem como fato real, Eu, como tábuas da lei. como eu Tábuas da vou lei. fazer só um parênteses para a gente voltar para a discussão, que é o seguinte: Uhum. não por acaso a analogia não é à toa, mas olha como os nossos militares enxergam a nossa relação interna com a questão da estratégia dos nossos inimigos. É o que eles pensam desde os anos 40 e 50, Isso, só isso, que isso, isso. acrescentaram o marxismo cultural para dar o floreio. E eu tenho a impressão, Eduardo, que você não consegue tirar essas coisas, porque essas coisas são constituintes desse grupo enquanto ente social. Você não consegue Tá. desconstruir isso. Eles Ou precisam seja, disso para dar coesão, para dar unidade, para estabelecer as hierarquias entre eles. É algo fundacional, você não consegue tirar isso. ou Não é seja, racional como dizer. Ou seja, Fala. esse establishment, então, da geopolítica, da questão das armas, vai pressionar gigantescamente o Biden para Vai. retornar e ampliar o controle da Ásia Central, o que implica tentar, territorialmente, avançar em regiões em que Rússia e Índia já avançaram nos É, últimos tempos com Biden. isso. Então, A então dá para retirada dizer, das. então vai pegar, né? Vou usar uma linguagem bem direta. O Enfim, bicho vai pegar, né, Daniel? olha, nas eleições americanas passadas, né, as eleições presidenciais, eu comentei em algum lugar que eu não lembro onde foi, que lugar foi o seguinte: se o Trump permanecer, o mundo fica em paz. Se o Biden ganhar, pode esperar que vai vir confusão. Ah, como é que pode? Tu estar apoiando o Trump? Não, não estou apoiando o Trump, estou seguindo um raciocínio lógico. Né? Trump não vai dar guerra a ninguém. Ele não ia dar guerra a ninguém. Ah, ele é pacifista. Não, não é pacifista, não é isso. Não é isso. Ele tem uma outra estratégia na cabeça. Não vai dar guerra. Mas o Biden vai.
O Biden vai. Ele está esperando a hora. Essa é a minha impressão. Posso estar enganado, a gente pode falar disso depois, mas a minha impressão é que vem chumbo grosso aí. Aí vocês podem dizer, mas os caras estão tirando tropa do Afeganistão. Cara, isso é só movida. Isso é só uma reorientação estratégica. Não achem que é nada além disso. Né? Eduardo, deixa eu comentar uma coisa em relação a coisa de militar também, de brandir as armas. Né? Nessa situação do Nord Stream 2, né, o Biden pressionou a Merkel, aliás, ele assediou a Merkel, literalmente, né, para que ela abandonasse o programa do gasoduto. Né? E diante da relutância dela, né, os Estados Unidos anunciaram que vão permanecer com tropas na Alemanha. O Biden tinha anunciado já que ia retirar tropas da Alemanha, né, ia acabar com algumas bases na Alemanha, e voltou atrás. Ou seja, mais sinalização que isso não existe. Né? Do tipo, olha, a gente não confia, nós americanos não confiamos mais em Berlim, de que vocês não vão um dia fechar com os russos, como nós imaginamos que vocês iam fechar com os russos lá em 91. Tá? Em 91 não confiávamos, não confiamos agora também, as tropas ficam. Eu acho que isso é muito significativo, porque a Merkel está se negando a aplicar sanções à Rússia, em função dessa situação toda que eu falei antes, né, da eleição e por aí vai, né? E alguns deputados alemães já estão acusando os Estados Unidos de violação de soberania da Alemanha. E falar de soberania alemã é uma coisa um pouco delicada, porque remete a coisas do passado. Enfim, eles têm um certo problema com esse tipo de coisa. Mas a situação está ficando tão tensa que os caras estão começando a voltar atrás. Ó, pelo amor de Deus, pô, tem que segurar a onda, porque os americanos já vieram chutando canela. Né? Tem que ser com calma. Né? Já vieram com o pé na porta pesado. Com, né? com o pé na porta pesado. Né? Isso é o fronte externo. Tem o fronte interno também, Eduardo. Quer que eu fale agora ou falo depois? Podemos falar o fronte interno, Daniel. Fronte interno, vamos lá. Então, tem mais um pano de fundo de política interna não dito aí, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. É esse índice de aprovação do Biden, né? Extremamente decepcionante, mas também era esperado. Né? Vamos pensar assim, foi uma eleição muito polarizada. O trumpismo não está derrotado, aliás, está mais forte o trumpismo agora do que estava com o próprio Trump, que agora eles têm um inimigo, né, no poder. Então, as manifestações de extrema-direita nos Estados Unidos estão pululando, os caras não conseguem controlar mais isso. Né? Assim, sem querer dar nenhum prognóstico muito exagerado, mas eu acho que a gente vai ver problemas sociais sérios e problemas políticos sérios nos Estados Unidos nos próximos 10 anos. Acho que os chineses estão certíssimos de imaginar que os caras estão de fato no declínio. Acho que vai ser muito difícil realinhar, como eu acho que vai ser muito difícil realinhar aqui também. Mas o nosso caso, acho que é um caso um pouco, né? O nosso é um caso júnior, né? O caso deles lá é um caso um pouquinho talvez mais grave. Mas eu acho muito difícil reaprumar aquilo ali. Né? Na verdade, antes de te dar a palavra, vai, né? Só comentar uma coisinha aqui. O Biden ele está agora com 52% de aprovação. Né? Muito pouco para um presidente em 100 dias. Né? Aliás, eu tenho a impressão, acho que você vai comentar isso daqui a pouco, que acho que isso é o novo normal, né? Ter 50% de aprovação nos primeiros 100 dias é o novo normal. Sem dúvida nenhuma, os cientistas políticos, o imperialismo da economia chegou na ciência política e eles acham que dá para fazer projeção de ciência política projetando o passado no presente, e aí acha que isso significa baixa popularidade. É um completo erro. Em profundas instabilidades, que é o novo normal, você ter 50%, 60% faz parte hoje da configuração nos Estados Unidos, na Europa, aqui, porque a gente vive um cenário que é completamente diferente do que a gente vivia em outros momentos históricos. Então, o Trump dizia, o Trump está fraco porque tem 60, 70. Agora o Biden está na mesma coisa, você entendeu? Assim, por aí. Mas é importante esse ponto que você trouxe. E na frente... Mas, vai, se você quiser adiantar, ou não, eu já ia... É só interessante pontuar o seguinte, o Biden só não tem menos popularidade do que o próprio Trump em 100 dias. O Trump tinha 42%. Não, o Trump tinha 52%. Não, tinha 49%. E o Gerald Ford, 74%, que tinha 42%, que é um presidente muito fraco também, de passagem. Daniel, só um minuto, ó. Deixa eu colocar aqui o... Deixa eu ver...
não consegui projetar aqui, não. Eu ia colocar o Nico Sul 3 Estúdios, fez exatamente a charge, está na área aqui. Cheguei, abraço, professor. Opa. Muito bom, muito bom. Aí, isso aqui, ó. Aí, ele aí, Obrigado, ó. Nico, aí pela charge. Obrigadão mesmo. Já Excelente, colocamos no excelente. início do programa, hein? Mas, ô Perdeu. Daniel, Opa. deixa o ponto que eu queria te levantar. Claro que você tinha mais ponto interno, mas qual é a questão interna na Rússia que você queria ressaltar e que pode também estar afetando essa posição externa? Então, o que é que internamente você viu que não está, sai na grande análise, no caso brasileiro, ou da grande imprensa costumeiramente? Tem Tem algum ponto de oficial tensão rolando, alguma tensão, tem. algum problema com Putin? O que está? Gigantesco, gigantesco. Tem o oficial e o oficioso, tá, gente? Então, cuidado com o oficioso, tá? Né, aqui nessa live a gente consegue trazer os pontos oficiosos, mas tem que sempre dizer, ó, gente, cuidado, porque, né, é controverso. Já desde o ano passado, existem, enfim, informações internas ao Kremlin que vão vazando e a gente não sabe muito de onde veio, que pode ser muito boataria, pode ser mentira ou não, de que o Putin está muito doente. Né? As medidas que o Putin vem tomando recentemente para prolongar o seu poder, para fortalecer o seu grupo interno, mexidas ministeriais que ele fez desde o ano passado, parece que dizem respeito a isso. Não dá para saber. Tá? Não dá para saber. Mas o fato crucial Eu lembro que você já comentou isso há um tempo atrás, mas preferiu não contar em outros diários, mas continua soltando informações e pílulas, essas coisas, né, Daniel? Isso continua sendo ventilado, tá? Que ele está de fato correndo contra o tempo. Não dá para saber, tá? Mas o fato que dá para saber é o seguinte: a oposição, digamos, a oposição democrática, vamos colocar assim, né, ao Putin na Rússia, está de fato ganhando uma expressão cada vez mais firme, cada vez mais intensa. Pergunta, Daniel, mesmo com essa popularidade tão grande que ele tem, me explica aí essa nuance. Pois é, porque, como é que eu vou dizer isso? A gente tem que tomar cuidado com esses números. Tá. A gente não está falando de um governo que tenha total transparência, né? Você não tem órgãos da sociedade civil, por exemplo, capazes de fazer uma fiscalização completamente isenta. Não tem como, tá? Então tem que tomar cuidado. A gente não sabe até que ponto, né, isso é verdadeiro. Né? Mas o fato é que essa oposição está organizando protestos, está indo para a rua, enfim, com quebradeira, com desordem. E você tem a questão do Navalny, né? Que é o mais sério, né? O Navalny é o principal opositor ao Putin nesse momento, a principal voz desse campo. Vou chamar democrático por força das circunstâncias, tá, gente? Não estou querendo dizer que é melhor ou que é pior, tá? Mas desse campo, digamos assim, que quer uma flexibilização do regime político e que é uma maior cooperação com o Ocidente, enfim, né? Aquela coisa, vamos dizer assim, meio Yeltsin, tirando ali a coisa dos magnatas mafiosos. Né? Ou não sei se está tirando ou não, não sei. Uma boa pergunta. Mas essa opinião está crescendo muito. E o Navalny sofreu uma tentativa de assassinato fora do território russo, por agentes russos. Esteve à beira da morte, entre a vida e a morte. Né? Tal como aconteceu também com um dissidente político russo, há coisa de uns 10 anos atrás, 10 ou 15, se não me engano, que foi contaminado com radiação, também fora do território russo. Tá? Isso, claro, já implica uma situação diplomática muito complicada, muito complicada. O Navalny sobreviveu, retornou à Rússia, né, e está, enfim, uma pedra no sapato do Putin, não há a menor dúvida. E, para reforçar essa hipótese de que o Putin está sentindo, ele e o seu grupo, né, estão sentindo que, né, as horas podem estar contadas, né, em 5 de abril, agora recente, ele assinou um decreto que zerou a contagem dos mandatos que ele tem, né, permitindo que ele dispute mais 2 eleições. Né, portanto, formalmente permitindo que ele permaneça presidente da Rússia até 2036. Porque não vai haver nenhuma eleição que vai tirá-lo do poder. Não há a menor chance disso acontecer. Tá? Então, assim, o contexto, assim, são 2 governos que, de fato, estão se digladiando na arena externa, mas estão enfrentando uma situação de política interna bastante severa. Na Rússia a gente tem menos condição de saber, mas tentando fazer uma interpolação desses dados aí, a gente consegue imaginar que a curva crescente de insatisfação e de desafio
a própria presidência Putin está crescendo. Né? E eu não sei dizer o que é a Rússia pós-Putin, honestamente. Não faço a menor ideia. Não me perguntem. Ah, projeta a ideia. Não, não projeto. Não tenho a menor ideia. É interessante, Daniel. Só o que eu acho assim, vai ser ladeira abaixo. Não há a menor dúvida. Não que eu goste do Putin, não estou fazendo aqui louvação, não. Não, nem que você goste, abaixo. nem que você desgoste, né? Mas não, o ponto... meu papel não é esse. Né? Isso. Mas ladeira abaixo. Ladeira abaixo. O Saulo até comenta, Daniel, ele fez esse questionamento assim, será que essa coisa da população jovem, que não viveu a Rússia dos 90, que é um caos completo, isso não pode estar criando algum grau de satisfação? Acho que é uma boa hipótese, Saulo. Pode sim, ela é confirmada por estudos. Você tem um fenômeno geracional aí, sem dúvida tem. Como você teve um fenômeno geracional com a queda da União Soviética. Agora é uma geração que não pegou aquela maluquice dos anos 90 e agora está achando que é isso mesmo. E que foi fundamental. Aqui é um ponto, Daniel, que eu já trouxe, e a gente sabe que sempre as questões e as tensões e provocações que é o seguinte. O quanto nesse momento, eu queria te ouvir, de uma disputa geopolítica barra pesada de todos os lados, a dificuldade de cada país no meio dessa disputa, ou direta ou indireta, ao mesmo tempo que você, muitas vezes, tem que centralizar poder, o quanto essa centralização de poder tem a ver com essa disputa externa ou tem a ver com a concentração de poder efetivo do indivíduo. É muito difícil você conseguir dimensionar o grau, o quanto é uma necessidade institucional do país de se manter, porque no meio de uma disputa de imperialismo geopolítica, ou ao mesmo tempo, quanto você também usa essa desculpa para concentrar poder pessoal. Eu queria te ouvir sobre isso, porque essa é uma nuance que eu queria falar isso, que aumenta a complexidade da análise. Por que eu estou falando isso? Porque as análises é assim, olha, tem o imperialismo norte-americano humanitário que vai para cima, é evidente que vai. Aí tem a discussão fica, democracia versus países autocráticos autoritários e por isso, por definição, eles não teriam direito de aumentar a concentração de poder para a defesa. Ao mesmo tempo, quanto essa concentração tem a ver com a defesa do imperialismo, mas também pode ter a ver com suas questões de manutenção individual de poder nesse processo. Eu queria te ouvir, porque acho que é importante, porque aqui acho que está a complexidade e a tensão nas análises da geopolítica hoje, e olhando para dentro, para não ficar numa análise ou o problema é, de um lado, o imperialismo norte-americano democrático, que é imperialista, e, por outro lado, a defesa por si só, que é importante, é central, mas também não está embutido de outras dimensões. Eu queria te ouvir, porque acho que essa é uma nuance que eu acho fundamental para aumentar a complexidade da análise da geopolítica hoje mundial. O que você está perguntando, assim, em outras palavras, é o seguinte: qual é o impacto, né? Se essas centralizações, esses fechamentos de regime, né, são função da pressão do imperialismo americano, ou se são pressão da instabilidade política interna desses grupos que estão buscando se manter no poder. Eu acho que são as duas coisas. Isso. Agora, a dificuldade é dimensionar qual é a variável que mais afeta, vamos dizer assim, mais afeta, em cada formação social. Isso. Eu acho que é caso a caso, Eduardo. É caso a caso. É difícil você isolar essas variáveis e dizer, olha, aqui o que está afetando é isso, aqui o que está afetando é aquilo. Essas coisas vão andando em conjunto. Né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante de pontuar, é o seguinte, para a gente deixar para reflexão mais para frente. Né? A gente não conseguiu medir isso ainda. Vai demorar para a gente conseguir medir isso ainda. Mas eu tenho a impressão, né, que as formas de poder institucional ou institucionalizadas na forma de Estado, governo, eleição, partido, presidente, grupos, onde a política convencional que foi estruturada lá desde 1870 com os partidos de massa, etc. e tal, eu acho que isso está fazendo água. Eu acho que isso não sobrevive. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Não sei mesmo. Mas eu acho que isso não sobrevive. Por alguns motivos. No campo das representações simbólicas, das identidades, que para a gente, Eduardo, é muito fácil falar, a gente está aqui na casa dos 40, 50, é muito fácil falar, né,
Porque a gente ainda viveu esse mundo. A gente entende política dessa maneira. Mas uma rapaziada que está chegando aí, que vamos imaginar, ou que ainda vai chegar, hoje tem, sei lá, seus 5 anos de idade, 2, 10, o modo como eles vão entender política é absolutamente diferente. O modo como a gente entende já é diferente dos baby boomers lá do pós-Segunda Guerra Mundial, que são os nossos pais. Né? O modo como eles vão entender é completamente diferente. E a gente já está vivendo algumas expressões disso. Né? E esse modo pelo qual parece que essa política vai se estruturar ou está se estruturando é extremamente caótico no quadro das instituições atuais. É como se você tivesse um substrato. Né? Imagina, em toda parte do mundo, não é só Brasil, não, gente. Política virou. Desculpa, eu não estou querendo ser simplista aqui, tá, gente? Por favor. Então, entendo que eu estou falando de uma maneira mais livre, tá? Mas projeção política está muito mais próximo do like do que de uma análise de um projeto, ou mesmo de você olhar para o sujeito e dizer, poxa, eu me identifico com esse sujeito por algum motivo. Então, esse tipo de pressão que vai sendo criada a partir do modo pelo qual você comunica a política, a comunicação da política é fundamental, né? O modo pelo qual você comunica a política está mudando. E essa mudança está criando impactos brutais na própria institucionalidade política. Você não consegue entender, lógico, você consegue entender o fenômeno Bolsonaro de muitas outras maneiras. Mas esta é uma maneira importante. Como é que o sujeito, que é um analfabeto funcional, né, consegue galgar a presidência com o percentual de votos que ele obteve? Agentes como o Steve Bannon, como a Cambridge Analytica, entenderam perfeitamente como funciona o modelo. Então, assim, este assédio, eu acho que é o assédio mais brutal, mais revolucionário, não no bom sentido, enfim, não importa, mas mais transformador que as instituições políticas vão sofrer nos próximos 50 anos. Eu estou botando 50 porque eu estou sendo velho. Porque eu acho que hoje em dia nada opera com 50 anos. 50 anos é um longuíssimo prazo. Então, assim, esses fechamentos de regime que a gente começa a ver também são resposta a esse tipo de pressão. Porque, veja bem, era muito simples, foi muito simples, né, você estabelecer regimes fechados, completamente fechados, sem alternância, né, ou sem contestação, num contexto tecnológico X. Agora eu faço guerra contra o teu país, de longe, manipulando a tua opinião pública. Aliás, não existe mais opinião pública, acho que esse é o ponto importante de falar. Não existe mais isso. Existia opinião pública. Acho que esse ponto é central, Daniel, porque a ideia de É. opinião pública é a ideia de uma massa homogênea. O quanto você consegue Sim. operar a partir dos instrumentos de guerra híbrida, saindo da guerra convencional, ganhando a guerra da dimensão maior, e isso gera uma profunda estabilidade. E aí, por isso, e aí queria colocar um pitaco nessa história, que acho que, inclusive, nesse contexto, até sim, os Estados Unidos tendem a aumentar a concentração e centralização de poder e também ou a redução, o acesso que ele já tem da informação, só que agora mais explícito ainda. Então, assim, Sem dúvida. Eu acho que é uma conjuntura histórica muito diferente para a gente ficar Eduardo, apenas com as categorias, vamos dizer assim, históricas anteriores para fazer análise. Eduardo, a Rússia está prestes a anunciar formalmente a sua retirada da internet. Tem noção? Não, sério isso, Daniel? Sim, Sabia não. sim. Vão passar a funcionar como internet nacional. E a interface entre a internet nacional e a internet global vai ser mediada, obviamente. Você controla os pontos de acesso. Mas é claro que sim. Assim, lógico, não estou defendendo isso. Né? Estou defendendo isso. Não. Mas isso é uma expressão da situação. Uma expressão clara. Né? E aí, então, assim, o que vem pela frente, né, o que já está acontecendo agora, né, como a gente viu, né, 50% de aprovação já é um luxo. Porque a opinião, o que era então opinião pública, que hoje não é mais, né, é um conjunto de bolhas cognitivas
que não vivem no mesmo mundo, cognitivamente falando, não vivem no mesmo mundo. Todo mundo já teve aqui a experiência de tentar convencer alguém que apoia Jair Bolsonaro de que tem algo errado, de que apoia mesmo, apoia de coração, veste a camisa de amarela. Não é possível, não é possível, porque é como se você estivesse tentando se comunicar com uma pessoa que está num mundo paralelo. Quando aqueles camaradas lá fazem o Brasil paralelo, é isso mesmo. É outro mundo, é outra coisa, é um mundo que os caras criaram a partir de tecnologia própria. Pum. As coisas que acontecem naquele mundo são outras, as coisas, não tem mais mundo real. Então, se não tem mundo real, Eduardo, não tem opinião pública, porque não tem onde você se debruçar. Porque a opinião pública, ela se debate, né? Ela se digladia em torno de uma pauta. Tem uma pauta. A questão agora é que com a política tal como está sendo construída, há muitas pautas e elas não se comunicam. Então, assim, né, tem duas tendências, ou uma tendência de fragmentação severa, territorial, social, ou um reaglutinamento à força. As duas são terríveis. As duas são terríveis. Tá? Então acho que é isso. Tem o externo, o externo interfere nisso também, né? É óbvio, né? Guerra híbrida é isso, né? Mas essa mudança de base, ela não pode ser desprezada, não. Vou fazer as questões e aí o Leimar de Oliveira está aqui. Como não tem mais mundo real? Talvez você explicar isso, Daniel. É que não tenha mundo real, existem vários mundos em paralelo em disputa, né? Explica isso aí pra gente, Daniel. O que acontece? Não tem mundo real pelo seguinte, porque você só consegue apreender o mundo real cognitivamente. O mundo real não se manifesta para você enquanto tal. Eu não sei o que é o mundo real. O que é o mundo real, gente? Eu não sei o que é o mundo real. Eu sei o que meus olhos veem, o que eu ouço, o que eu leio, o modo como eu interpreto. Isso é o mundo real, para mim. Né? Então, assim, existia um mundo real no momento em que as pessoas tinham uma pauta única. Né? Do tipo, olha, disputava a pauta, né, Daniel? E disputavam a pauta. Isso, disputavam a pauta. E uma vez estabelecida a pauta é essa, e lógico, o debate, a guerra continua em cima daquela pauta. A questão é que agora, que com o modo pelo qual a comunicação política acontece, e você não consegue controlar isso, nem os chineses conseguem controlar isso, né? Você não consegue controlar isso, surgem mundos paralelos. Mundos em que a ditadura não foi ditadura, em que o Brasil imperial foi não sei o quê. E como é que você vai contestar isso? Com dados, com fatos, acabou a era dos dados e dos fatos, gente. Ninguém confia mais nessas coisas. Você confia na narrativa, infelizmente. E você ainda disputa o passado, né, Daniel? Você, na verdade, disputa a interpretação do passado a partir do seu presente. Isso sempre aconteceu, né? Isso, né? Só com a escala, claro. Só que a escala agora é pós-industrial, né? Um troço, enfim. Né? Enfim não tem, né? Não tem nada parecido com isso na história. Né? Então é nesse sentido, tá? Que não tem mundo real, né? Porque quem é que pode dizer qual é o mundo real? Eu não posso dizer mais, eu não tenho mais condições. Só quem tem condições de dizer o que é o mundo real é quem bate na mesa. É quem tem hegemonia. Não tem jeito. Infelizmente. Chegamos nesse ponto do mundo nu e cru. Né? Nesse sentido, o mundo da expressão máxima do poder. Ou pelo consentimento ou pela porrada. Sabe o que é mais engraçado? Você pode pensar o seguinte: mas a ciência te diz qual é o mundo real. Mas a ciência é um discurso de poder também. Porque ela tem que se afirmar enquanto discurso legítimo. E você tem um discurso alternativo, que é a religião, que é o que mais foi, esses negacionismos malucos. E a gente pode bater até na nossa profissão, né? A gente também, o conhecimento é o instrumento de poder do jornalista acadêmico. É claro. E por isso o anti-intelectualismo, o anti-academicismo, claro que sim. Daniel, acho que a gente vai levantar alguns pontos, algumas questões. Eu acho que até o Micalho colocou aqui, a Maria Vidal tá. Vocês podem falar mais da questão da vacina russa? A gente falou que ia citar e acabamos não entrando, né? Mas assim... Ficou para trás, né? Vamos lá. Isso. Vacina russa, isso. Então, o que acontece? Aliás, eu tenho até informações recentes, que eu acabei coletando agora à tarde sobre isso. Em resumo, né, foi feito um pedido de aprovação emergencial da Sputnik V,
A vacina que já está sendo aplicada, acho que em mais de 60 países, se não me engano, até agora não tem nenhum relato de nada fora do controle. Mas a Anvisa negou, provisoriamente. Agora vamos para os fatos. Negou por quê? Qual é a alegação? O que se espera? O que a gente, tirando a teoria da conspiração do jogo, o que a gente está vendo? Está vendo o seguinte: o STF pressionou a Anvisa para liberar a aprovação, e os técnicos da Anvisa não se sentiram teoricamente seguros para liberar a aprovação e disseram: já que a gente tem um prazo para liberar, não. Tá? Tudo bem, isso parece legítimo, parece lógico. Aí vem a treta, que não podia deixar de ter. Né? Aí vem o problema. Que a Anvisa fez uma declaração sobre a Sputnik, assim, até para o leigo ela é ofensiva, bem ofensiva. E o governo russo pulou, reagiu na hora. Né? O Lavrov entrou na discussão, o ministro das Relações Exteriores, falou que era um absurdo aquilo, que era inaceitável esse tipo de tratamento. Claro, o nosso governo tem esse talento, né, de conseguir tratar negociações diplomáticas como mesa de botequim. Infelizmente é isso. O Itamaraty se transformou num botequim gigantesco em que é isso, infelizmente. Você não tem mais nenhuma... Você está sendo muito malvado com os nossos botequins. Né? Botequim é bem pior do que botequim, Isso, Daniel. tá Mas vamos certo. lá. Perdão. Muito bem. Muito bem. Mas virou isso, conversa de boteco, enfim, conversa, enfim, ou como, enfim, deixa pra lá, conversa de quê? Vocês imaginam Conversa de conversa briga de de quê? rua, de briga de De rua. briga de rua, isso mesmo. Virou isso, é assim que a gente trata a diplomacia internacional, e é lógico que o Brasil se transformou num pária, como lá o Beato Salu queria, né, o Ernesto. É claro que se transformou num pária, porque o próprio tratamento que a gente dá aos diplomatas estrangeiros é um tratamento de moleque, é moleque brigando na rua. Esse é o grau que nós chamamos. Mas voltando para a vacina. Né? Então o governo russo pulou nas tamancas, enfim, chiou, falou que não podia ser assim, e disse que a Anvisa negou a Sputnik porque houve pressão de Washington sobre isso. Quando li, eu pensei, bom, foi o Biden. Pior que não foi o Trump, segundo eles, por incrível que pareça. Né? Segundo eles, o Trump já tinha passado instruções ao Bolsonaro, né, deveria negar qualquer espécie de avanço chinês e russo no Brasil. É claro que com o chinês não teve como, né? Mas com o russo, o Bozo resolveu bater continência mais uma vez para a bandeira americana, embora o Trump já não seja nem mais presidente. Né? Enfim, é claro que o Biden não vai dizer, não, gente, tudo bem, deixa a Sputnik aí. Claro que não, ele vai aproveitar que o camarada dele já fez o estrago, o Trump, e vai seguir na onda. Né? Então eu falei, quando li eu pensei, isso é claro que os russos vão dizer um troço desse, né? Evidente, né? Que vão tentar apelar para coisa geopolítica, como eles sempre fazem. Mas parece que tem prova mesmo. E eu não sei como é que eles conseguiram as provas, honestamente. Não sei. Tá? Não, e também não analisei as provas, tá? Portanto, não estou dizendo aqui que é verdadeiro isso. Tá? Daniel, Mas parece que. Oi. só um comentário seguinte: hoje em dia a gente está tão não preocupado com a questão de defesa, acho que qualquer um consegue qualquer prova nesse Brasil, porque a gente virou. Essa é É um por aí. 18 de Mário Tupiniquim completamente ladeira abaixo. Completamente. Completamente. Quando eu lembro Marx falando, né, da esborne e da falta de modos da elite francesa durante o período de ascensão napoleônica, eu penso, cara, é profético, né? É profético, assim, até no campo dos costumes, enfim, você fica assim, meio, cara, é muito louco. Mas enfim, então é isso. Então esse é o quadro, tá? Essa é a situação. A Anvisa negou, a gente precisando da vacina, mas negou. Ela tem razões técnicas para negar, ok, tudo bem, mas tem agora essa suspeita de que há uma questão geopolítica envolvida. Os russos dizem que tem provas, eu não fui avaliar, tá? Mas é o que se sabe até agora. Eduardo, você está mutado.
Desculpa, Daniel. Eu estou falando Acontece. aqui, o Bicalho está me ouvindo. Eu falei, Bicalho, coloca mais umas questões aí para a gente fechar, porque a gente já está com quase 1h30. Tem muitas perguntas, viu, Daniel? A Gente, gente. quem quiser conversar, manda para mim por e-mail, a gente vai batendo papo. Isso aí eu Ó, respondo e com eu maior estou alegria. tentando, pessoal, convencer o Daniel. Agora eu vou fazer aquela pressão ao vivo E para lá vem ele ele, fazer, lá vem para ele. ele fazer de 15 em 15 dias uma discussão do Diário do Mundo, na verdade, se for o caso, ou a gente pode pensar Ó, outro nome, mas é o não, Diário do gostei, Mundo, gostei, Diário do gostei. Mundo, de 15 em 15 para o Daniel discutir geopolítica. Aí ele me convida para aparecer por lá para falar umas besteiras para ele me corrigir, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O O que tem Rafa pra gente Mello. aí? Quais explicações poderiam ser dadas para essa generalização de um 18 para o Mário Mundial? Poderia entrar na questão do caos sistêmico do Arrigue? Entra aí, Daniel. O cuidado que a gente de vez em quando faz generalização, não precisa levar a gente ao É, pé da letra toda hora, não. Mas é, vai, Daniel. é. Olha, eu acho que sim. Eu acho que assim, é difícil. Esse é aquele tipo de coisa que é difícil de falar, né? Diagnosticar esse tipo de coisa é muito difícil. Diagnosticar, digamos, firmemente. Você pode chutar, né? Mas o fato é sim, sim. Acho que desde 2003 a gente está vendo claramente uma fase B sistêmica. O que é fase B sistêmica, gente? É um momento em que o agente hegemônico perde a capacidade de liderar por N motivos econômicos, militares, políticos, entra todo um conjunto de coisas. Avanço da Por financiarização, né? financiarização do próprio agente hegemônico, né? E Isso. quando começa um contexto desse de fase B, outros agentes do sistema começam a se acotovelar para tentar tomar a frente, ou pelo menos subir degraus na escala de poder internacional. Num quadro desse, né, é esperável, perfeitamente esperável, desestruturações políticas como essas que a gente está vendo. Embora insista nesse ponto, eu acho que também não é só uma questão em termos de sistema, de oscilação sistêmica, mas tem uma mudança estrutural de prazo bem longo aí, tá, gente? Isso é a minha aposta, tá? Eu acho que o modo de fazer política está mudando, presta atenção. Porque a gente tem um modo de fazer política que vem lá de 1870. Tem um historiador inglês, o Barraclough, que trata muito bem disso, num ótimo capítulo de um livrinho, aliás, um livrinho que todo mundo deveria ler, chamado Introdução à História Contemporânea, um título até bem singelo, né, um título bem pouco pretensioso, mas eu acho esse livro genial, em que ele traça, né, a origem da política, dos sistemas políticos modernos, né, e ele sugere que por volta da década de 60, essa evolução do sistema político estava esgotada, que dali para frente alguma coisa nova viria. E de fato ele tinha razão. Ele não viu os anos 70 virem, acho que ele morreu na meados dos anos 60. Mas, de fato, desde os anos 70, o modo de fazer política lá do século XIX, do final do século XIX, está indo por água abaixo. E agora, com as tecnologias recentes, agora é ladeira abaixo mesmo. O que vem pela frente, eu não sei. Tá? Então, caos sistêmico? Sem dúvida é. Mas é um caos sistêmico, digamos assim, 2.0. Tem algo além. Não é só mais um ciclo, não. Essa é a minha impressão. Qual é a próxima pergunta aí? Eduardo, lê para mim que eu tô muito cego, cara. Tô vendo no celular. O Saulo Santos. Pô, Você não acha que as frações do salve. capitalismo norte-americano não se assustaram com o simbolismo da invasão do Capitólio? E isto Sim. não daria uma maior força do Biden para fazer essas reformas sociais? Não, 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 nem um pouco. Eles não se Né? assustaram com o Trump. Não, não. Não se É o que assustaram com o eu Trump. vou reforçar É, isso. Na verdade, é muito mais não. a questão da sobrevivência do Biden, ou seja, o seu poder Isso. político para se manter, do que o pessoal da grana. Porque o pessoal da É, grana, na hora de fazer a reforma social, implica que eles vão pagar o custo disso. isso. Isso a gente É, sempre tem que lembrar. E aí é uma coisa que eu sempre gosto de falar, Daniel, assim, os capitalistas, eles pensam enquanto unidade na abstração, porque no dia a é, dia eles estão olhando a porra do balanço deles, o fluxo de caixa que ele mostra o tempo inteiro. E se eles é. perceberem que vão pagar mais imposto, reduzir o lucro, eles vão para porrada com qualquer um. Assim, depois da derrota alemã, você teve um processo visceral de desnazificação da elite econômica alemã. A elite econômica alemã passou, de fato, por um processo expiatório mesmo, de se lavar, né, ritual mesmo, de se livrar daquela, né, tentar se livrar daquela pecha nazista. Eu não acho que o Trump foi traumático a esse ponto, né? Muito pelo contrário. Eu não acho que chegou a hora da expiação, não. É claro, gente, que essa turma de extrema-direita pode ainda aprontar muita coisa. Tá? Então, está a ver ainda.
mas acho que o Trump não cometeu barbaridade o suficiente ainda para fazer essa turma precisar rever seus apoios. Né? Essa é a minha expectativa, minha ideia. O Claudio faz a seguinte pergunta: quais são os limites da aliança China e Rússia? Qual a importância dela para a geopolítica mundial, Daniel? Cláudio. É uma aliança grande, forte, firme, aliás, bem azeitada, bem alimentada, né? Mas com um potencial de contencioso grande. Para agora, ele não é muito visível, não. Né? Eu acho que, por hora, eu não diria que as arestas China-Rússia sejam arestas muito, enfim, desestruturadoras. Mas é bom lembrar que China e Rússia são agentes que estão competindo no sistema desde o século XX, né? E que os dois entraram em guerra em 64. Bom, não vamos esquecer isso. E, portanto, existe, claro, são duas potências revisionistas, são dois elementos semiperiféricos do sistema. Talvez não seja nem possível falar disso da China hoje em dia, mas formalmente ainda que estão disputando espaço. Então, não acho que seja improvável um conflito China-Rússia, não. Para mim, está perfeitamente na pauta. Né? Por hora, não. Uma pergunta, Daniel. Quais seriam as faixas vermelhas da Rússia expressas por Putin? Faixas vermelhas, estou por fora, a gente me ajuda. Estou por fora mesmo. Eu também, desculpa. essa aí eu não. Estou por fora. Né? Leimar, escreve aí de novo o que são essas faixas. Eu também não entendi, não. Estou por fora, desculpa mesmo. Vamos, a gente segue, essa a gente não sabe. Qualquer coisa, Leimar explica o que ele. Fala o que é essa faixa vermelha. Eu vou procurar saber e te falo. Cadê? Quem é agora? O Joé Dromundo Virtual Silva. Fala dos mísseis hipersônicos e dos submarinos invisíveis russos, que é a questão do poder militar russo na fronteira, como a gente comentou, na fronteira tecnológica, inclusive, de ponta acima da capacidade norte-americana. São os dois brinquedos mais recentes do Putin, né? Os americanos não sabem o que fazer, mas, na verdade, assim, porque a estratégia americana tem sido, né, não se apoiar necessariamente nessas grandes armas, né? Grandes submarinos, grandes porta-aviões, aviões mais caros, mísseis hipersônicos, né? E tentar meio que quebrar a banca, né? Encontrando uma forma nova de fazer guerra. Os caras estão muito obstinados com isso. O que não significa dizer que não estejam pesquisando mísseis hipersônicos, não estejam construindo navios como sempre construíram. Claro, vão continuar fazendo isso. Mas isso assusta, por hora, porque não tem contramedida. Isso dá uma mão maior para a Rússia, né? dá uma alavancagem para o poder militar russo, mas eu não acho que dure muito. Tá? Eu acho que é por isso, inclusive, que o Putin está querendo correr. Né? Obter concessões agora, avanços agora, porque ele sabe que mais cedo do que tarde, os mísseis hipersônicos já não vão ser, enfim, a surpresa que são agora. Tá? Nem os submarinos invisíveis. Né? Ô, Daniel. Por hora, sim. Por hora é algo importante. Fala. O Alexandre Beck comentou o que o Leimar estava querendo dizer com as faixas vermelhas. No discurso do Putin, disse que o Ocidente ultrapassasse as faixas vermelhas russas, a resposta ia ser assimétrica, claro. As faixas assim, né? Eu não sabia que era faixa vermelha de uma vez. São as zonas de entorno estratégico, são as regiões que o Putin não aceita de forma nenhuma negociar com ninguém. Né? É a Ucrânia, os estados do Báltico, né, fundamentalmente, né, a Ásia Central, os antigos, o Cazaquistão, o Turquemenistão, aquelas regiões próximas do Mar de Aral, né, são essas regiões. Né, ele não aceita de forma nenhuma ingerência nesse tipo de território, né, em especial na Ucrânia, né, que é o pomo da discórdia. Né. Então ele diz que se houver alguma violação ali, a resposta será assimétrica. É claro que vai sempre falar que vai ser assimétrica, é lógico, né, gente? Tem que entender também que muito disso também na área internacional é uma mise-en-scène, né? É uma forma de você se direcionar ao teu oponente. Assim. Tá? Mas sim, é o entorno. Diga.
É isso, Daniel. Nós já estamos com 1h40 de live Beleza? e a gente não conseguiu responder todas as questões. Agradeço muito ao Daniel, a todos aqui nesse debate que a gente sempre faz aqui no Diário. A gente trouxe a discussão da questão norte-americana, geopolítica, tangenciamos com alguns elementos do que é discussão, seus efeitos para o Brasil, mas não foi um foco, a gente pode depois voltar ao Daniel, e eu faço ao vivo para fazer a pressão para o Daniel, para ele também fazer o programa Diário do Mundo, Daniel, já imaginou? Toda 15 em Guarda, 15 para discutir a geopolítica, acho que o nome, eu vou fazer essa guarda, pressão. guarda esse nome que eu gostei, hein? Viu, Show de bola. Daniel? E agradecer a todos que estão aqui. Eu vou passar para você, mas novamente, aqui eu vou fazer aquela coisa. Se gostaram do vídeo, dê o like, compartilhem, marquem Clica o no sininho. sininho, cliquem no sininho, se inscrevam. E novamente, aqui acho que é importante, a gente continua com a nossa tarefa de levar o conhecimento que a gente gera na universidade para além dos muros da universidade, saindo de nossas posições de acadêmicos estrito sensu, que colocam o nosso conhecimento como uma verdade absoluta, mas sim trazendo para debater. É evidente que temos conhecimento, estudamos muita coisa, mas não utilizamos esse conhecimento como instrumento de poder e dominação, e mais ainda, o que é que fazemos com ele? Levamos para debater nossas interpretações, leituras, e levamos conhecimento para vocês. Na verdade, não é levar apenas, é debater, apresentar o que a gente discute dentro da universidade. Então, acho que essa é a função aqui do Diário, do canal do Instituto. E eu queria ouvir as palavras do Daniel, agradecer o Bicalho, todo mundo que estava por aí. O pessoal já gostou do Diário do Mundo, tá, Daniel? Ó, tá Olha vendo? aí. Não, Eu e queria é ouvir importante, suas palavras. Fala, Daniel. é importante falar, Eduardo, 0800, né? De graça. De graça. Exatamente, exatamente. E com esse público que a gente tem aqui, que discorda, debate, ajuda a gente aqui, corrige quando a gente fala coisas erradas, ajuda quando a gente esqueceu alguma coisa, e também com gente que tem leituras e interpretações diferentes sobre os processos. Isso é fundamental, inclusive, para a gente, eu pelo menos, e acho que o Daniel também coaduna com isso, a divergência, as análises diferentes, pelo menos para mim, faz enriquecer muito a minha leitura, aperfeiçoar a minha leitura, e se tiver o caso, em alguns momentos, aperfeiçoar ou até mudar, a depender dos argumentos, das lógicas do debate. Então, acho Claro. que o Diário é esse espaço toda sexta que a gente faz aqui com vocês, e agradeço muito, muito a vocês estarem aqui, né, todas as sextas, e hoje com o Daniel, queria ver as palavras finais do Daniel. Daniel, antes de ouvir as palavras finais, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma dica de cinema, também 0800, um Opa. filme que é difícil encontrar, eu vou até compartilhar, não sei se está aberto aqui, tá? Eu vou compartilhar, na verdade, o link, né? E que filme é esse? Eu até separei aqui para vocês, tá aqui, ó. No Sesc Digital, tá? O Sesc Digital tá com um festival de cinema que vai até o dia 5 de maio, e eu recomendo muito, muito, muito o filme Sertânia, né? Que é um filme, Antão é ferido, preso e morto quando o bando de jagunços de Jesuíno invade a cidade de Sertânia. O filme projeta a mente febril e delirante de Antão, que rememora os acontecimentos. Então, assim, tá o link aqui, né? Vocês estão vendo aqui, é o link. Mas olha, em Sesc Digital. E a descrição tá muito aquém do que é o filme. O filme, para mim, é um grande clássico, um filme que saiu em 2020. É um filme que não está em circulação, não está nos streams, então aproveita esse final de semana. Recomendo muito, tem uma fotografia maravilhosa, tá? Tem uma história do que é o sertão e do sertanejo, da luta do sertanejo, indo além de uma questão romantizada do que foi feito nos anos 50 e 60 do sertão, e é um diretor, meu Deus, da terra do meu pai, com a terra do meu pai, lá de Poções. Ai, Bicalho vai ter que me ajudar, deixa eu olhar o nome aqui, Sarno. Eu não esqueci o primeiro nome. É um diretor que já tem mais de 80 anos, mas se reinventou, já é um clássico na discussão, mas foi em nuances que eu acho fundamental. Assim, eu gostei muito do filme, acho que vale a pena. É um filme muito bom, muito interessante. Recomendo muito. Só está disponível até o dia 5 e não está em base de streaming, tá? Mas, Daniel, depois disso eu queria te ouvir seu boa noite, seus comentários finais e novamente agradecer. Novamente, quando você vem aqui, o que eu posso dizer é que eu aprendo muito, muito, muito com sua fala, Daniel.
Eduardo, eu quero te agradecer, como sempre, né? Assim, eu aprendo contigo, né? Quem acha que eu chego aqui sabendo das coisas, não, eu saio daqui sabendo das coisas. Porque ao passo que eu falo e ouço, leio vocês, e você comenta, enfim, a gente vai trocando ideia aqui. Nossa interação é muito mais um bate-papo, né, Eduardo? Um bate-papo em que todo mundo participa, né? Eu acho que isso é bem legal, né? Então, enfim, é isso. Vamos aguardar, para quem tem interesse na geopolítica, vamos aguardar os acontecimentos. Acho que tem coisa vindo por aí. Não sei se boa ou se ruim, mas tem coisa vindo por aí, né? Vamos ficar atentos, portanto, né? E é isso, tá? Quero agradecer muito, então, a presença de todo mundo e esse monte de perguntas que foram feitas. Eu estou falando sério, não estou brincando. Se vocês quiserem, de fato, que eu responda alguma coisa, se vocês quiserem tratar de algum assunto, manda para o meu e-mail. Enfim, nossa função, minha e da Eduardo, é essa: dialogar com vocês. Né? Não fica achando que eu não vou responder. Não, eu vou responder, pode ter certeza. Tá? Se quiserem mesmo falar, pode mandar para o meu e-mail. Tá? É isso. E Eduardo, aí, muito obrigado, Bicalho. e aí só quero ver a promessa se vai fazer esse Diário do Mundo ou não. Não me enrola não, Daniel. Tá pesado, né? Tá pesada a pressão, hein? Não, vamos lá, vamos sim, vamos sim, vamos sim. Vamos sim. É isso, pessoal. Bom final de semana. E se cuidem, que o negócio ainda tá bravo. E assistam o filme do Sertane e outras coisas pra gente aliviar um pouco a mente que não tá moleza, não. Abraço a todos. Usem máscara, pratiquem distanciamento, etc, etc. Isso. E tome um vinhozinho, uma cerveja também, se for o caso, para dar uma aliviada que tá feio o negócio em casa, pessoal. Tá feio. Abraço a todos. Bom final Um de abraço, semana. tchau, tchau.